É isso que eles chamam de estação do degelo, aqui na Groenlândia. E todo mês, bilhões de toneladas de gelo estão derretendo, mas a cada vez, apenas 1 tonelada se desprende. O nível do mar sobe e todo o planeta é afetado. À primeira vista, parece impossível para as pessoas viverem na Groenlândia, porque aqui quase tudo o que se vê é gelo. É vasto, muito silencioso e extremamente frio, mas sob essa grossa camada de gelo existe um mundo escondido que os cientistas só agora estão começando a entender. E quanto mais eles estudam a Groenlândia, mais mistérios aparecem. Eles dizem que encontraram antigas montanhas que foram cobertas pelo gelo. Existem vales e cânions que são ainda maiores do que se pensava antes. E há partes da Terra que não veem a luz do Sol há milhões de anos. Para quem não sabe, a Groenlândia é a maior ilha do mundo. De acordo com a National Geographic e a NASA, quase 80% de toda a ilha está coberta por uma camada de gelo muito espessa. Em outros lugares, dizem que essa camada chega a quase 3 quilômetros de espessura. Na verdade, é como se você cobrisse um país inteiro com uma enorme montanha de gelo. Por isso, há poucos lugares aqui para as pessoas viverem. A maioria das pessoas na Groenlândia vive apenas na costa da ilha, perto do mar, onde há menos gelo e é mais possível pescar e viajar. No centro da Groenlândia quase não há cidades permanentes. É só gelo como se não tivesse fim. E o mais estranho é que também não existem rodovias normais ligando as cidades. Geralmente, avião, helicóptero ou barco são as únicas formas de chegar a outros lugares. Quando você olha a Groenlândia de cima, ela realmente parece um enorme deserto branco. Mas, na verdade, ela não era assim antigamente. De acordo com estudos de cientistas do clima e geólogos, milhões de anos atrás, o clima da Groenlândia era muito mais quente. Antes, havia florestas aqui, havia plantas, animais e lugares sem gelo. Mas, à medida que o mundo foi esfriando ao longo de um período muito longo, a enorme camada de gelo da Groenlândia foi se formando pouco a pouco. A cada ano, ela recebe mais neve. A neve antiga fica presa embaixo e vai se compactando até se transformar em gelo sólido. E ao longo de um período muito longo, o gelo foi ficando cada vez mais espesso até cobrir quase toda a ilha. Mas mesmo que o gelo tenha coberto a Groenlândia, isso não significa que tudo embaixo dele está morto. Na verdade, é aí que começa a parte mais surpreendente da história. Porque, usando radar, satélites e equipamentos especiais da NASA e de outras equipes de pesquisa, os cientistas estão pouco a pouco conseguindo enxergar o que há debaixo do gelo. E o que eles viram não é simplesmente um terreno plano. Existem grandes montanhas, vales profundos e um cânion muito longo que ficou escondido debaixo do gelo por um tempo muito longo. Há também partes que parecem um mundo antigo congelado no tempo. O mundo está esquentando mais devido às mudanças climáticas e partes do gelo da Groenlândia derretem mais rápido. Por causa disso, mais partes da Terra escondida estão sendo lentamente reveladas. Mas junto com isso, o mundo inteiro também enfrenta um grande problema. Segundo a NASA e estudos climáticos, uma quantidade enorme de água doce está armazenada na camada de gelo da Groenlândia. Se isso continuar derretendo, o nível do mar pode subir em vários países do mundo. Isso significa que o que está acontecendo agora na Groenlândia não é apenas um problema do Ártico. Isso pode afetar milhões de pessoas em diferentes partes do planeta. E quanto mais o gelo derrete, mais segredos da Groenlândia vão surgindo debaixo de sua camada de gelo extremamente espessa. Segredos que foram escondidos por milhares de anos no lugar mais frio da Terra. Mas espere um pouco, deixa eu interromper rapidinho. Antes de continuarmos a conversa, gostaria de pedir um like e que você também se inscreva no canal. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Então vamos voltar ao assunto. Não é só gelo que está enterrado na Groenlândia. Aqui também está escondido um dos registros climáticos mais longos da Terra. Durante muitas décadas, os cientistas perfuraram profundamente a camada de gelo da Groenlândia para coletar o que chamam de núcleos de gelo. É como um longo tubo de gelo antigo escavado debaixo da geleira. E cada camada dele é como uma página do antigo diário do mundo. Cada camada de gelo já foi neve que caiu há milhares de anos. Com o passar do tempo, ela fica comprimida sob a neve nova até endurecer e virar gelo sólido. O mais surpreendente é que existem pequenas bolhas de ar presas dentro dele. E de acordo com a NASA e pesquisadores do clima, esse ar funciona como uma cápsula do tempo.
Por causa disso, os cientistas conseguem saber como era a atmosfera da Terra antigamente, quão quente era o clima, quanto gás de efeito estufa havia e como o mundo mudou ao longo de um período muito longo. Por causa desses núcleos de gelo, os pesquisadores descobriram que já houve várias mudanças climáticas extremas na Terra. Desde antigamente, houve épocas em que fazia muito frio e também épocas em que era mais quente do que agora. Isso significa que o clima do planeta já vem mudando há muito tempo. Segundo muitos estudos climáticos atuais, o aquecimento global hoje ocorre mais rápido que várias mudanças naturais do passado. E enquanto estudavam mais o subsolo da Groenlândia, uma outra descoberta ainda mais surpreendente foi feita. Não havia apenas gelo antigo embaixo dela. Existem lugares onde há solo escondido, plantas e material orgânico que são muito antigos. Alguns cientistas também encontraram restos de folhas, galhos e solo congelados sob o gelo espesso. Isso significa que houve um tempo em que a Groenlândia não era totalmente coberta de gelo. Havia partes com vegetação e possivelmente um ecossistema semelhante à tundra. É como um campo frio com plantas simples e pequenas formas de vida. E o mais surpreendente é que algumas dessas evidências foram obtidas de antigos projetos de perfuração de gelo dos Estados Unidos décadas atrás. Por causa disso, muitos cientistas passaram a acreditar que, em tempos antigos, a camada de gelo da Groenlândia já foi muito menor. É possível que isso tenha ocorrido quando o clima da Terra era mais quente. Mas não é só a história do clima que está escondida aqui. Até mesmo a própria aparência da Groenlândia sob o gelo é muito diferente. Segundo o mapeamento por radar da NASA e outras equipes, o que há sob a Groenlândia não é apenas terra plana. Existem montanhas, vales e um enorme cânion escondido sob o gelo na parte norte da ilha. De acordo com os estudos, esse cânion tem centenas de quilômetros de extensão e é muito profundo. Alguns cientistas até o compararam ao tamanho do Grand Canyon nos Estados Unidos. A diferença é que isso não pode ser visto pelas pessoas. Como está enterrado sob uma camada muito espessa de gelo por um longo período de tempo, acredita-se que antigamente era o caminho de um antigo rio, antes da formação da enorme camada de gelo da Groenlândia. Isso significa que, antes do local ser coberto de gelo, havia água correndo por aqui. E agora que a tecnologia de radar está mais avançada, os cientistas conseguem ver com mais clareza a verdadeira forma do mundo escondido sob a Groenlândia. Há até algumas montanhas que quase despontam para fora do gelo. As rochas que se projetam acima da camada de gelo são chamadas de Nunatak, parecendo pequenas ilhas de pedra no meio da imensa vastidão de gelo branco. Mas há algo ainda mais surpreendente. De acordo com estudos, o peso extremo da camada de gelo da Groenlândia empurrou o próprio solo da ilha para baixo. Em algumas partes, o solo no centro da Groenlândia já está abaixo do nível do mar por causa do peso extremo do gelo sobre ele. Segundo alguns modelos científicos, se todo o gelo sumisse agora, a Groenlândia poderia mudar completamente de aparência. Em vez de ser uma ilha sólida, ela pode parecer um grupo de ilhas separadas cercadas pelo mar. Isso significa que não é só o gelo que a Groenlândia muda. Até mesmo o formato da própria Terra foi afetado pelo peso enorme da camada de gelo durante milhões e milhões de anos. E à medida que mais partes do gelo derretem hoje, mais segredos da antiga Groenlândia vão surgindo pouco a pouco debaixo desse mundo congelado. Mesmo assim, quanto mais os cientistas estudam a Groenlândia, mais fica claro que ela não é apenas um simples bloco de gelo. Debaixo dela, há vestígios de desastres muito antigos, lagos escondidos e organismos vivos que sobrevivem mesmo com quase nenhuma luz e em um ambiente extremamente frio. Em 2018, os pesquisadores anunciaram uma descoberta surpreendente na parte noroeste da Groenlândia. Usando um radar capaz de enxergar sob o gelo espesso, eles descobriram uma cratera enorme enterrada sob a camada de gelo. De acordo com os estudos, é possível que ela tenha sido causada por um meteoro que caiu na Terra há milhares de anos. Essa cratera é enorme. Ela chega a quase 30 quilômetros de largura. Como foi rapidamente coberta pelo gelo, sua preservação é excelente. É como se a Groenlândia tivesse escondido as marcas de uma antiga colisão vinda do espaço sideral. Mas não é só isso que está escondido debaixo do gelo. Cientistas também descobriram lagos subglaciais. São lagos que não podem ser vistos na superfície porque estão enterrados sob uma camada muito espessa de gelo. Em outras palavras, existe água de verdade escondida debaixo do gelo, que ficou congelado por muito tempo.
sa ilalim ng frozen na green. De acordo com estudos, esses lagos se formam devido à combinação do peso extremo da camada de gelo e do calor vindo do subsolo. Em algumas partes, a base do gelo derrete mesmo com a superfície sendo extremamente fria. Por isso, se formam bolsões de água presos debaixo da geleira. Alguns desses lagos são pequenos, mas outros chegam a ter vários quilômetros de comprimento. E o mais surpreendente é que eles ainda mudam enquanto o gelo acima deles se move. Isso significa que os processos sob a Groenlândia ainda estão vivos e ativos, mesmo que na superfície pareça silenciosa e congelada. Mas tudo ficou ainda mais estranho quando os cientistas encontraram evidências de vida antiga sob o gelo. Em Camp Century, noroeste da Groenlândia, acharam restos de plantas congeladas sob amostras de núcleo de gelo. Havia folhas, galhos e materiais orgânicos muito antigos. Segundo os pesquisadores, alguns deles podem ter mais de 1 milhão de anos de idade. E isso significa que houve uma época em que havia plantas e possivelmente pequenas florestas na Groenlândia. Não era só gelo branco como vemos hoje. Havia vida aqui naquela época, havia solo e um ecossistema que acabou sendo coberto pela gigantesca camada de gelo. É como se um mundo antigo tivesse sido literalmente congelado no tempo. Mas o mais surpreendente é que, sob a Groenlândia, não há apenas plantas mortas. Organismos vivos ainda são encontrados ali até hoje. De acordo com estudos científicos, existem micróbios e bactérias que vivem sob o gelo, mesmo com quase nenhuma luz solar. Alguns foram encontrados em grandes profundidades nos núcleos de gelo. Segundo pesquisadores, certas bactérias permaneceram vivas após milhares de anos congeladas. À primeira vista, parece impossível que algo viva em um lugar assim. Não há calor, quase não há comida, a pressão é extremamente alta e a temperatura está permanentemente abaixo de zero. Mas mesmo assim, esses pequenos organismos ainda encontram uma maneira de sobreviver. Em vez de usar a luz do sol como as plantas, eles obtêm energia das reações químicas nas pedras e minerais ao redor deles. Os cientistas chamam isso de quimiossíntese. Isso significa que mesmo sem sol, ainda há uma maneira de existir vida. E por causa disso, os cientistas ficaram ainda mais interessados na possibilidade de vida em outros mundos congelados, como a Lua Europa, de Júpiter, ou em algumas partes de Marte no passado. Porque, se existe vida debaixo do gelo espesso da Groenlândia, talvez isso também seja possível em outros lugares do sistema solar. Há outra coisa estranha que se percebe durante o verão na Groenlândia. Em algumas partes do gelo, aparecem manchas escuras na superfície. Isso não é apenas sujeira comum. Geralmente, isso é causado por algas, poeira e micro-organismos que vivem na água derretida sobre a camada de gelo. E como eles têm uma cor escura, absorvem mais calor do sol. Por causa disso, eles derretem o gelo ao redor deles mais rapidamente. São pequenas formas de vida que gradualmente transformam a superfície da Groenlândia. Então, quanto mais o mundo estuda a Groenlândia, mais fica claro que ela é um enorme arquivo congelado da Terra. Não é apenas uma simples massa de gelo. É um lugar que guarda o clima antigo, vestígios de impacto de meteoro, lagos escondidos e organismos capazes de sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta. À medida que os cientistas exploram mais o que está sob o gelo da Groenlândia, uma pergunta continua intrigando-os ainda mais. Será que existem ecossistemas maiores escondidos sob o gelo? Não apenas bactérias simples, mas lugares que têm seus próprios pequenos mundos. Essa ideia não é apenas imaginação, porque na Antártida foram encontrados lagos subglaciais sob uma camada de gelo muito espessa. E de acordo com expedições científicas, quando os pesquisadores perfuraram alguns desses lagos, eles encontraram micróbios e pequenos organismos que estavam isolados do mundo exterior há muito tempo. Ainda existem lugares na Antártida que têm calor proveniente da atividade vulcânica subterrânea. Em algumas cavernas subterrâneas lá, crescem musgos, fungos e pequenos organismos, mesmo com o frio extremo na superfície. É como se houvesse vida escondida debaixo de um planeta congelado. Na Groenlândia, ainda não encontraram cavernas vulcânicas assim. Mas, de acordo com estudos, também existem alguns pontos geotérmicos sob a ilha. Isso significa que há partes da Groenlândia com calor natural vindo do interior da Terra. E por causa disso, é possível que existam lugares sob o gelo com água líquida e condições capazes de sustentar formas simples de vida. Até agora não há evidências de grandes animais ou criaturas estranhas sob a Groenlândia. Mas, segundo os cientistas,
é possível que existam pequenos ecossistemas que ainda não foram descobertos até hoje. E cada amostra de lama, gelo ou micro-organismo que eles coletam debaixo da geleira traz novas informações sobre a sobrevivência em ambientes extremos. Por causa disso, os cientistas também usam a Groenlândia como uma espécie de campo de testes para estudar se é possível haver vida em outros mundos congelados do sistema solar. Por exemplo, na Lua Europa de Júpiter, acredita-se que exista um oceano sob uma camada espessa de gelo. Se micróbios sobrevivem sob a Groenlândia, talvez isso ocorra em outros mundos também. Mas enquanto os cientistas estudam os segredos sob o gelo, há outro problema ainda maior que está piorando agora, porque a própria Groenlândia está começando a mudar. Por muitas décadas, os pesquisadores perceberam que a camada de gelo da Groenlândia está derretendo mais rápido. E de acordo com a NASA e outros grupos de monitoramento do clima, o Ártico é uma das partes do planeta que está esquentando mais rápido atualmente. Durante o verão, mais partes do gelo derretem em comparação com antes. Até mesmo os lugares altos e extremamente frios no meio da camada de gelo, às vezes já chegam a derreter na superfície quando o clima está muito quente. Em 2012 e 2019, imagens de satélite mostraram que havia água de degelo, até mesmo nas partes mais altas da camada de gelo da Groenlândia. Isso é incomum, já que o lugar costumava ser muito frio. O que ocorreu em 2021 foi ainda mais surpreendente. Pela primeira vez nos registros modernos, choveu no cume da camada de gelo da Groenlândia. Não foi neve, mas sim chuva. E para muitos cientistas, isso é um sinal claro de quão intenso e rápido o clima está mudando no Ártico. Ao redor da Groenlândia, muitas geleiras que estão diretamente conectadas ao mar estão ficando cada vez mais finas. Elas estão deslizando para o oceano mais rapidamente. E por causa disso, mais icebergs gigantes estão se desprendendo e flutuando no mar. De acordo com estudos, bilhões de toneladas de gelo estão desaparecendo da Groenlândia a cada ano. E não é só a Groenlândia que está sendo afetada por isso, porque à medida que a camada de gelo derrete, uma enorme quantidade de água doce vai para o oceano, e isso agora é uma das maiores causas do aumento do nível do mar em todo o mundo. À primeira vista, o aumento do nível do mar a cada ano parece pequeno, mas quando isso se acumula ao longo de muitas décadas, tem um grande impacto nas cidades costeiras e em áreas baixas de vários países. E de acordo com muitas projeções climáticas, isso pode piorar ainda mais até o final deste século, se o rápido aquecimento global continuar. Por isso, enquanto o antigo mundo sob a Groenlândia vai sendo lentamente revelado, uma verdade clara também está surgindo. O gelo não é permanente, ele se move, ele derrete. E à medida que o clima da Terra muda, os segredos que ficaram escondidos por milhares de anos sob sua superfície congelada também vão sendo lentamente revelados. Hoje em dia, a maior dúvida dos cientistas não é mais se a Groenlândia está derretendo, mas sim por quanto tempo ainda será possível impedir isso. Porque, de acordo com muitos estudos climáticos, existe a possibilidade de o mundo chegar ao chamado ponto de inflexão. Neste ponto, o gelo seguirá desaparecendo, mesmo se as pessoas reduzirem as emissões de gases de efeito estufa. Em outras palavras, é como um efeito dominó. Quando a temperatura crítica do clima for atingida, o derretimento da camada de gelo vai acelerar cada vez mais. E o preocupante é que há uma quantidade enorme de gelo armazenada na Groenlândia. De acordo com a NASA e outras estimativas científicas, se toda a camada de gelo da Groenlândia derreter completamente, isso pode elevar o nível do mar global em quase 7 metros, isso é enorme. Muitas cidades costeiras em vários países podem ser inundadas ou até desaparecer do mapa se isso acontecer. Mas os cientistas esclarecem que isso não vai acontecer de uma hora para outra, em apenas alguns anos. Pode levar centenas e centenas de anos para isso acontecer. O problema, segundo eles, é que mudanças difíceis de reverter já começaram. E à medida que o mundo esquenta, há duas coisas que aceleram ainda mais o derretimento da Groenlândia. Primeiro, o oceano ao redor dela está esquentando. Quando a água do mar está mais quente, ela corrói a base das geleiras que estão diretamente conectadas ao oceano. Em segundo lugar, algumas partes do gelo estão escurecendo. Quando há sujeira, poeira ou micro-organismos escuros cobrem a superfície da camada de gelo, ela absorve mais calor do sol. Em vez de refletir a luz do sol de volta, o gelo esquenta mais, e por causa disso ele derrete mais rápido. Hoje em dia, cenas que antes eram raras, agora são comuns na Groenlândia. Existem rios formados pelo gelo derretido que fluem diretamente sobre a superfície da geleira.
Alguns deles têm uma cor azul vibrante, e em outros lugares há buracos profundos chamados de mulins. É aqui que a água derretida cai da superfície para a parte inferior da camada de gelo. Quando há mais água sob a geleira, o gelo desliza mais e se move mais rápido em direção ao mar. Em 2010, um lago na Groenlândia sumiu quase de um dia para o outro após ser drenado sob a camada de gelo. Foi como se a geleira tivesse literalmente engolido todo o lago. Mas enquanto a Groenlândia derrete, não é só perigo que aparece. Ao mesmo tempo, o interesse de vários países e empresas nas riquezas escondidas sob o gelo também está aumentando. Porque, de acordo com estudos geológicos, a Groenlândia é rica em vários minerais valiosos. Há elementos de terras raras, zinco, ferro, ouro, urânio e pedras preciosas como rubis. Os elementos de terras raras se tornaram ainda mais importantes, porque eles são usados em eletrônicos modernos, baterias, turbinas eólicas e outras tecnologias verdes. Por isso, muitos países estão interessados na Groenlândia. No sul da Groenlândia, existem alguns depósitos considerados entre os maiores do mundo. E de acordo com relatos, há empresas de mineração de vários países, como Austrália e China, que há muito tempo têm interesse na região. À medida que o período de gelo intenso fica mais curto e o permafrost vai derretendo aos poucos, a mineração em áreas que antes eram quase impossíveis de acessar se torna cada vez mais viável. Não são só os minerais que interessam aqui. Há quem diga que pode haver petróleo e gás natural sob o oceano perto da Groenlândia. Por causa disso, há décadas se discute a possível perfuração no Ártico nessa região. Houve projetos exploratórios no passado que indicaram a existência de formações rochosas que possivelmente contêm depósitos de petróleo. Ainda é difícil fazer extração em grande escala devido ao clima extremo e à distância do local. Foi aí que a decisão do governo da Groenlândia em 2021 se mostrou incomum. Em vez de expandir a exploração de petróleo, eles anunciaram que vão parar de conceder novas permissões para isso. Segundo declarações oficiais da época, eles priorizavam a proteção ambiental e preocupações climáticas sobre os lucros imediatos da indústria do petróleo. Mas mesmo assim, o interesse geopolítico na Groenlândia não desapareceu, porque, além dos recursos, a localização dela também é muito importante. Ela fica entre a América do Norte e a Europa. Também está próxima do Oceano Ártico, que está se tornando cada vez mais acessível à medida que o gelo derrete. Por isso, para os grandes países, a Groenlândia não é apenas uma ilha. É um território estratégico que pode ter um papel importante no futuro da economia, dos recursos, das rotas de navegação e da política global. E à medida que mais partes da Groenlândia emergem debaixo do gelo, fica mais claro que não são apenas vestígios do mundo antigo que estão escondidos ali, mas também disputas por recursos, clima e poder que podem moldar o futuro de toda a região do Ártico. Não são apenas os cientistas do clima que estão interessados na Groenlândia. Por muitas décadas, ela também tem sido um lugar importante para assuntos militares e política global. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram uma grande base militar na parte norte da Groenlândia. Ela se chama Base Aérea de Thule. Agora chamada Base Espacial Pitufik, era fundamental para os sistemas de vigilância e alerta de mísseis dos Estados Unidos contra a União Soviética. Devido à proximidade da rota do Ártico entre a Rússia e a América do Norte, a Groenlândia se tornou uma localização estratégica para o monitoramento militar. Havia ainda outro projeto secreto, mantido oculto do público por muito tempo. Na década de 1960, o exército dos Estados Unidos construiu uma base subterrânea bem debaixo do gelo da Groenlândia. Ela foi chamada de Camp Century. À primeira vista, parecia apenas uma estação de pesquisa comum. Mas, de acordo com relatórios desclassificados ao longo dos anos, eles tinham um plano ainda maior na época, o chamado Projeto Iceworm. O objetivo disso era criar uma rede de túneis sob o gelo onde poderiam ser instalados mísseis nucleares. Era como um sistema secreto de mísseis escondido dentro do gelo do Ártico, mas isso nunca foi totalmente realizado. O projeto foi gradualmente abandonado devido ao problema com o movimento do gelo. Apesar de parecer sólida e permanente, a camada de gelo da Groenlândia se move com o tempo, e isso mostrou que, mesmo as maiores superpotências da época tiveram dificuldade em controlar o ambiente do Ártico. Mas até hoje o interesse das grandes nações pela Groenlândia não desapareceu. Em 2019 foi notícia no mundo todo, quando saiu o relatório de que o governo dos Estados Unidos estava interessado em comprar a Groenlândia.
Isso foi rapidamente rejeitado pelos oficiais da Dinamarca e da Groenlândia. Mas isso mostrou o quão importante é a ilha na geopolítica moderna. Além dos Estados Unidos, a China também se interessa pela região. Nos últimos anos, o envolvimento da China no Ártico aumentou através de projetos científicos, mineração e investimentos. E de acordo com alguns analistas, isso faz parte de uma estratégia maior para ganhar influência na região do Ártico. À medida que o gelo no Ártico derrete, novas rotas de navegação no norte do mundo se tornam mais possíveis. Antes, era quase impossível navios cargueiros cruzarem o Ártico, pois o mar ficava sempre congelado. Com o clima mais quente, algumas rotas permanecem abertas por mais tempo. E se isso continuar, é possível que haja uma rota mais rápida da Ásia para a Europa através do Oceano Ártico. Isso significa que pode haver uma redução no tempo e nos custos de envio. Por isso, para muitos países, eles não veem apenas gelo na Groenlândia. Eles veem o futuro do comércio, recursos e controle estratégico no Ártico. E à medida que o interesse global aumenta aqui, a questão sobre o futuro da própria Groenlândia também se torna mais importante. Atualmente, a Groenlândia é um território autônomo sob o reino da Dinamarca. Ela tem seu próprio parlamento e governo, que cuidam da maioria dos assuntos locais. Mas a defesa e a política externa ainda estão, em grande parte, conectadas à Dinamarca. Atualmente, no entanto, muitos groenlandeses querem ter mais controle sobre sua própria terra e recursos. Alguns acreditam que, um dia, isso pode se tornar um país totalmente independente. Mas essa questão é complicada, porque grande parte da economia da Groenlândia ainda é sustentada pela Dinamarca através de subsídios financeiros anuais. Se tornar independente, vai precisar gerar renda suficiente por conta própria, a partir de indústrias como pesca, turismo e mineração. E é aqui que o equilíbrio fica mais difícil, porque à medida que surgem mais oportunidades econômicas na Groenlândia, também aumentam os riscos para o seu meio ambiente. Alguns querem expandir a mineração e o desenvolvimento, mas outros querem proteger o frágil ecossistema do Ártico. E o governo da Groenlândia já mostrou isso em 2021, quando suspendeu novas permissões para a exploração de petróleo por causa das preocupações climáticas. Em outras palavras, eles não querem arriscar o meio ambiente só para obter lucro rápido. A Groenlândia também participa ativamente das discussões sobre o Ártico e das negociações climáticas. Eles costumam mostrar a perspectiva das comunidades indígenas que vivem há muito tempo na região do Ártico. Para eles, não estão em jogo apenas os recursos, mas também a cultura, o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. E com o passar do tempo, muitos observadores veem dois possíveis caminhos para a Groenlândia. Primeiro, é possível que um dia ela se torne um país independente, usando seus recursos e parcerias internacionais para construir sua própria economia. Em segundo lugar, ela também pode continuar conectada à Dinamarca, mas com maior autogoverno e controle local. Seja o que for que aconteça, está claro que a Groenlândia ainda vai mudar nas próximas décadas. À medida que o gelo derrete mais, ela se conecta mais com o resto do mundo. Mais navios, mais negócios, mais interesse político. Mas, junto com isso, vem mais perigos e decisões mais difíceis, porque a Groenlândia não é apenas uma simples ilha de gelo. É um lugar onde as mudanças climáticas, a geopolítica, os recursos naturais e o futuro do Ártico se encontram. E para os cerca de 56 mil habitantes que vivem aqui, o mundo que seus filhos verão no futuro provavelmente será muito diferente da Groenlândia que conhecemos hoje. Com menos gelo, mais conexões com o mundo, mas ainda carregando o espírito frio e intenso e único do Ártico que há muito tempo molda a vida nesta ilha.